Que isso? Está no ar, fofinho. Presta atenção. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Tudo sobre Aniversaria. Eu sou Geraldo Labriola e hoje a gente vai receber Andressa Borotti, a nossa gemóloga. Vamos ter um papo entre um ourives e uma gemóloga hoje. Olha que bacana, tá? Então, só estamos aguardando a chegada dela. Enquanto isso, olha, acho que já temos. Andressa? Andressa, você está aí? Vamos lá. Que sufoco, Tudo gente. bem? Tudo. Está me escutando? Tô escutando super bem. E você? Tá me ouvindo? Agora sim. Eba, nossa, essas tecnologias e nós, né? Pois é. Então, estava apresentando você, Andressa, gemóloga, né? E hoje vamos ter um bate-papo, né? Sobre essas duas áreas, né? Vamos falar, eu falando aqui de uriversaria e você falando de gemologia e como que cada um vê o outro, né? Que também é bastante interessante no nosso dia a dia, na nossa profissão, né? Em nossas profissões, né? Exato. E é engraçado que eu fiquei pensando todo esse tempo, né? A gente conversou um pouco antes. Você conhece aqui o nosso ateliê, que é uma escola, já ministrou um workshop, né? Então eu fiquei pensando muito, e aí me veio uma série de questões, né? Das nossas profissões. Eu, particularmente, acho a uriversaria uma profissão muito bonita, né? Joia, né? A gente faz joia. Aí eu fiquei pensando, e a gemóloga, né? Nossa, trabalha com pedras. Olha que bacana, né? Que interessante. Então, nós somos dois afortunados, né? Você considera assim? Sim, me considero. Eu também aprecio demais e sou apaixonada por gemologia. Apaixonada. E trabalhar com gemas pode-se dizer que é um sonho também. E como é que você chegou aí? Como é que. Vou fazer aquela pergunta bem. Aproveitando, qual foi o teu caminho das pedras para você chegar às gemas? Olha, por incrível que pareça, o meu caminho veio pela joalheria, né? A minha formação, a minha graduação é em moda pela Faculdade Santa Marcelina, e desde a Uhum. faculdade eu comecei a trabalhar com joalheria, desde o início da faculdade. E aí foi quando eu comecei a ter contato com gemas, né? Diversas gemas, é nesse momento que a gente tem esse contato. Quando eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar, né, com joalheria. E em 2010, mais ou menos, eu descobri a gemologia, né? Na USP, na Universidade de São Paulo, uma aula na graduação de geologia que é sobre técnicas gemológicas, e foi onde eu conheci o professor Dr. Heiner, que Hum, é o meu mestre, enfim, tenho uma admiração legal. muito grande por ele. Ele é meu guru. Tá. E a partir desse momento foi onde eu me apaixonei realmente por gemologia. E a partir de 2010 eu comecei a estudar, fui estudar geologia, fui estudar mineralogia, fui estudar cristalografia, todas as outras coisas que também estão ligadas, né, à gemologia, para ter um Existe. conhecimento um pouco E é maior. engraçado, você falou que você veio da própria joalheria, né? E existe uma distância muito grande, né?
entre dentro da ourivesaria, né, do entendimento sobre as gemas, né? Então, você vê muita gente literalmente dando pitaco no que não entende, né? No que não tem, porque você está falando de ciência, né? Exato, exato. E é uma ciência, assim, eu digo que a partir do momento que eu conheci a gemologia em 2010, eu nunca mais parei de estudar na vida. Todo dia eu aprendo alguma coisa. Eu falo também que é como se fosse uma pontinha bem pequenininha de um iceberg gigante de conhecimento, né? Uhum. A gemologia não tem fim. A verdade é essa. Certo. Eu falo muito porque a minha formação não foi numa escola, né? É uma formação de oficina, né? E a oficina é muito dia a dia, não tem um esquema exatamente, né? Então, muitas vezes, você ou aprende forçado, né? Ou pela própria prática do dia a dia, né? Mas às vezes eu sentia que faltava um esquema pronto, né, para você ter um entendimento. Então eu sempre tive essa deficiência, né, enquanto ourives. E aos poucos eu fui percebendo, eu fui pegando. E eu lembro do seu workshop como fosse ontem, né? Assim, como com poucas, né, vamos chamar assim, com poucos esquemas, você consegue ter um entendimento tão claro das coisas, né? De conseguir separar. E assim, então foi muito bacana, assim, eu agradeço muito, né? Apesar de eu estar muitos anos na profissão, mas como é importante você coordenar suas ideias, né? Porque a gente está trabalhando uma coisa muito importante, não é apenas valor monetário, uma coisa que sempre que me remete à ourivesaria, que aqui não é só questão monetária, mas a gente está falando de coisas que têm uma simbologia, que tem uma representação para a pessoa. Exato. Então, só dar um exemplo, assim, rápido. Eu fiz um pingente, acho que há 2 semanas atrás, foi de um pai que, num passeio com a filha pequena, eles encontraram um pequeno cristal num rio, né? E ela está fazendo 10 anos. Então, o que ele queria? Que eu fizesse um pingente, que ele ia presenteá-la e tinha um significado daquele momento, né? Aquele cristal, assim, uma coisa pequeniníssima. Então, olha o valor agregado. Não é o valor monetário em si, né? Não é. Outro valor, né? É outro valor. Assim, e olha a responsabilidade que a gente tem, né, de estar com essa peça na mão, de estar trabalhando, tudo mais. Então tem muita coisa envolvida aí, né? Então eu cresci na indústria e a indústria é muito tempo, né? O tempo é dinheiro, né? Tudo tem que ser rápido, produzir ao máximo. Mas não é apenas isso, né? É também. Isso me ajudou muito, porque eu tenho, agora ensinando enquanto professor, eu tenho muita facilidade, mas não é só isso, né? Então, a importância que a gente tem, né, nas nossas mãos, né, é imensa, né? E tem que ter cuidado, né? Algumas gemas precisam de um cuidado específico quando você está manuseando, né? Eu pergunto sempre para os alunos, porque a maioria dos meus alunos são joalheiros, são ourives, na verdade, aquilo que você estava falando antes, né? Essa questão da linguagem, né? De eu ter desenvolvido uma linguagem que eu sei exatamente quais são as suas necessidades, porque eu também já tive necessidades como a de vocês. Então, eu consigo passar, eu acho que com uma facilidade maior, por também entender o lado de vocês. E uma coisa que eu sempre falo para os alunos é: qual que é o protocolo de vocês quando vocês recebem uma joia, recebem para fazer algum tipo de concerto, algum tipo ou que nem essa, que você recebeu né, um material,
super especial para as pessoas e você precisa ter um cuidado, né? Quais são os cuidados que vocês têm na bancada, na hora que vocês recebem uma peça, um material desse para construir, né? Eu sempre pergunto isso, porque é muito importante. É interessante isso, né? Porque a gente vem com alguns vícios, né? E um desses vícios que eu te falei anteriormente, né? Da indústria que está muito ligada à produção, ao tempo, né? E uma coisa que particularmente eu gosto muito é de restauro de joias, né? Então eu pego muitas peças antigas, usadas, às vezes danificadas, e eu lembro assim que eu sou meio brucutu, né? De pegar as coisas e querer fazer, aquela ânsia de querer fazer tudo mais. Aí eu fui fazer um curso sobre conservação e restauro de peças de metal, né? Que é numa associação, a Associação Paulista dos Restauradores, né? Eu não lembro exatamente a entidade, mas que seja. Aí eu fui fazer. Então, o cuidado que eles têm de pegar uma peça, observar, analisar, olhar daqui, olhar... E aí eu comecei a falar, nossa, eu era assim, eu já pegava, já queria botar fogo, já queria... Então, hoje, o cuidado que eu tenho, né, e eu passo isso muito para os alunos, mostro para os meus clientes, né, que de pegar uma peça, de observar, até para dar uma garantia também do meu lado. Muitas vezes eu tenho uma peça que a pedra está lascada. Exato, exato. E aí você tem que descrever tudo isso para a pessoa. Falar, olha, essa pedra aqui, ela tem uma fissura, ela está lascada. Ela olha e fala, olha, é verdade, né? Na verdade, o máximo de detalhes que você puder passar sobre a gema é importante. É uma segurança para você, né? Porque é uma segurança para você e a pessoa dona da peça também, né? Então, por exemplo, se de repente você tem, imagina, uma gema que tem uma fratura, você está vendo a fratura ali. Como que você vai descravar essa pedra para trabalhar na gema, né? Se você descravar, ela vai partir, ela sai em 2 pedaços, como que faz, né? Então, tem que falar para a cliente que está fraturada, que você não vai conseguir mexer muito, ou de repente não vai conseguir trabalhar, enfim. Então, todos os detalhes, tanto superficiais quanto internos da gema, são extremamente importantes para vocês descreverem nos mínimos detalhes para o cliente, enfim, para o aluno também, ensinar o aluno aí. E seu cliente, ele fica, quando porque o cliente é sempre assim, ele traz a peça que, na verdade, para ele é uma peça da coroa inglesa, né? Porque tem um monte de significado, que é da avó, que tudo mais, né? Aí você olha e percebe, por exemplo, que não só essa, não vou nem falar dessa fissura, mas, por exemplo, que a pedra é uma imitação. Como é que você conversa com essa pessoa, Andressa? Assim, para explicar para ela que a pedra não é original, ela é uma imitação, ou ela é sintética, o que seja. Não tem o valor que a pessoa imagina. Olha, por incrível que pareça, isso acontece e acontece bastante. Tanto com gema, né, o material lapidado, tanto quanto com o mineral, né, o material bruto. Então, por exemplo, o que mais chega, gente, juro, é quartzo bruto, achando que é diamante. E às vezes é muito difícil de você conseguir fazer com que a pessoa entenda que aquilo não é diamante, enfim, é complicado. E justamente por causa de toda a história que vem junto com esse material, sabe? Como muitas vezes a história é extremamente afetiva, né? Tem uma ligação afetiva com a gema, com o mineral, a pessoa não acredita em você, sabe? Às vezes é um trabalho, assim, difícil, mas depois de muita conversa, né, explicando e até às vezes demonstrando, né, fazendo junto algum método, algum tipo de análise para a pessoa realmente entender que aquele material não é o que ela pensava, né, que se trata de uma imitação, tanto assim,
no caso do quartzo para o diamante, né, uma imitação pode ser natural, pode ser um material sintético, ou pode ser qualquer outro material artificial, como plástico, resinas, enfim. Mas às vezes é um pouco complicado, viu? E eu acho que graças a esses clientes a gente virou professor, não será que é isso? Será? Eu sinto um prazer tão grande de ensinar. Assim, eu adoro a sala de aula, adoro passar conhecimento para os alunos. Quem foi meu aluno sabe disso e consegue sentir, porque assim, às vezes eu passo uma hora da aula, meia hora, mais. Exatamente. Eu só assim que no atendimento aos meus clientes, né? Às vezes eu começo a explicar, eu tenho muitas oficinas aqui, que eu nem chamo de curso, né? São oficinas, que é o Noivos Ourives, né? Que é o casal que vem fazer as alianças, Ourives por um dia, que é uma vivência de vir fazer uma peça. Isso tudo, o pessoal fala, como é que você teve essa ideia, né? Foi em decorrência exatamente disso, de trazer as pessoas para a oficina. Então, o que acontece? Uma coisa muito forte que acontece comigo. Então, vem um casal encomendar uma aliança. Ah, legal. Então, eles vêm, né? Eu começo a fazer o atendimento, explico aqui e tal. Normalmente, a noiva é a animada da história, né? E o noivo está lá, meio carrancudo, né? Por ele ia numa loja, comprava e... E resolvia. E resolvia, não precisava ficar lá escolhendo, tá? Tanto que ele fala assim, ai, querido, essa cor tá boa? Tá boa. Esse tamanho tá bom, né? Aí eu aceito muito, né? Eu até incentivo o casal trazer peças, né? Para fundir, para reaproveitar. Então, às vezes vem as alianças que eles ganham dos avós, né? Para dar toda uma significação, né? Sim, sim. Aí eu vou lá e explico, eu falo, olha, essa peça, quando for fundir, vai dar uma falha, vai ter uma perda, né? Então, aí você já vê, normalmente é o noivo, né? Aí ele começa a prestar atenção e faz aquela cara, tipo, demorou, já começou a dar prejuízo, né? Aí eu só vejo ele, e eles não conseguem disfarçar, né? E aí eu fico bem na minha, vamos fazer o seguinte, né? Eu falo bem na boa, vamos fundir esse material para vocês verem, né? Só para a gente entender o que eu estou falando. E aí foi assim começou o Noivos Ourives. Eles falaram, é mesmo? A gente pode ver se fundir? Claro, tudo, né? Aí eu fundo, aí eu vou lá, testo o ouro, peso, tudo mais. E aí, como é que começou? Aí eu falei assim, vocês querem ver como é que lamina? Aí eu vou lá, começo a laminar, papapá. E eu fui dando corda para eles, coisa de professor, né? Você sabe como é que é. Até que nasceu, né? Até que veio um casal aqui e conversando com eles, explicando para eles mais uma vez, eles falam, será que a gente consegue fazer? Eu falei, consegue, por que não, né? E aí, nisso, nasceu, né, Então, é muito por causa da desconfiança, entre aspas, das pessoas, né? Exato. Ou da falta de segurança. Exato. E aí eu falo também, minha outra falta de segurança, quando eu estou numa loja para comprar uma gema. Olha, é uma boa. Eu também pergunto muito isso para os alunos. Eu pergunto assim, quais são, né? Qual que é a sua dificuldade, por exemplo, a escolher uma gema no lote? Qual que é a sua... Como que você escolheria, né, uma gema, assim, no lote, dentro de um lote? Qual que é a sua preferência? Pois é. Eu, particularmente, eu sofro muito, vou ser bem sincero, eu sofro muito. Tem aquela coisa do orgulho, né? Fala, Gina, eu sou Ourives, eu tenho que saber do assunto, eu preciso entender. Não, eu percebi isso claramente, vou ser sincero, muito sincero, Andressa. Quando eu fiz o teu workshop, depois, oxalá eu consiga fazer o teu curso, eu percebi o tamanho da minha deficiência, né? O tamanho das minhas limitações
né? Então, é importantíssimo. E são dicas, assim, lógico, tem toda, como eu falei lá no início, a gente conversou, existe ciência em tudo isso, né? Não é chute, não é opinião. Ah, na minha opinião, essa gema é melhor. Não, não é opinião, tem ciência atrás disso. Mas são pequenas, eu diria assim, são pequenos detalhes que vão se emendando, né? Não é isso? Sim, sim, eu acho que nem no workshop, né, as coisas que eu dou, é como se eu colocasse a lente de 10 vezes de aumento, né, em vocês para sempre. Como se eu desengatasse um pouco, né, o óculos. Eu acho que eu dou um outro ponto de vista o meu ponto de vista, né, como gemóloga, só que numa linguagem joalheira, vamos dizer assim, para vocês conseguirem assimilar, e coisas simples, né, coisas simples que Sim, vocês sim. podem, não sei, acho que praticar, né, na bancada, com as gemas que vocês têm, enfim. Você sabe que tem um exemplo que pode servir para nós dois, né? Você enquanto gemólogo e eu enquanto Orives. Na Renascença, todos os grandes pintores, não sei se você sabe dessa, mas todos os grandes pintores trabalhavam na orivesaria, trabalhavam na bancada. Não Sabe? sabia disso. Por quê? Porque afinava, aprimorava o traço deles na pintura. Olha, que Olha que interessante. bacana. E é exatamente o que você falou agora. O olhar fica diferente, né? De você ver o detalhe, né? Exatamente. A gente vê, enquanto Urives, a gente vê detalhe o dia inteiro, todo momento. Mas você também perde a sensibilidade no momento que você fica vendo muito, né? Então, e a gente tem digamos, o hábito, entre aspas, errado, de vir com material pronto, né? Porque a gente compra uma gema pronta, tá? Então, a gente perde a oportunidade de observar detalhes que, nossa, aprimora a qualidade, né? Eu acho que uma boa joia começa, né? Uma joia com uma linda, começa com uma bela de uma gema, né? Fico feliz de ouvir isso. Eu que sou Olha, apaixonada por gema, né? Para mim essa frase é ótima. não, e olha, Mas eu acho, assim, Geraldo, voltando nisso do olhar, né, enfim, na minha perspectiva, né, eu passar para vocês, na verdade, eu acho que eu pontuo algumas coisas que são extremamente importantes para uma rápida checagem para vocês, né? Tanto nessa parte que eu falei primeiro sobre os passos que vocês tomam quando chega uma peça, né, na bancada. Então, eu acho que eu mostro, né, para vocês o que é realmente importante vocês fazerem uma pré-avaliação ou uma rápida identificação, ou pelo menos ter uma ideia do que pode ser esse material, né? Porque quando vocês recebem uma peça assim, você não pode falar com certeza que aquela gema, por exemplo, vermelha é rubi, né? Você pode falar, não, mesmo exatamente. que fale, né? Isso é um rubi, está na minha família desde 1800, 1900, enfim. Então, mas você não pode afirmar, né? Desde que você consiga fazer uma análise rápida ali, tenha a condição para isso, aí tudo bem. Caso contrário, né? Você olha todos os detalhes e sugere, né? Fala, olha, pode ser que seja isso, isso, isso e isso. Né? Então, isso já é também um bom caminho, né? Eu tive uma experiência com uma cliente, uma vez que ela mostrou a peça, ela estava inconformada, né? Porque ela comprou uma peça numa grande joalheria, né? E ela queria fazer uma mudança de aro, né? Não, ela não comprou a peça lá. Ela estava comprando uma outra peça e ela aproveitou e falou: vocês fariam a mudança de aro dessa peça, né? E a pessoa atendente, ela colocou na ficha assim, anel com uma pedra vermelha. Aí ela falou assim, mas isso aqui não é uma pedra vermelha, isso aqui é um rubi.
Ela falou assim, não sei se é rubi, quem vai saber é o especialista lá dentro na oficina. Eu, por enquanto, para mim é uma pedra vermelha. E ela ficou inconformada com isso. Mas eu achei interessante isso, Tá né? certo, né? O E protocolo até tá que certo. prove o contrário, né? Você sabe uma coisa que acontece muito aqui, né? Eu falei de alianças antigas, peças Deixa eu antigas. só fazer uma observação nisso. Ah, Desculpa, Geraldo, deixa eu só fazer claro, uma claro. observação nessa história. Por exemplo, ela está certa em fazer isso, porque se ela escreve que aquilo é um rubi, sem ela saber realmente se é um rubi, Uhum. está falando que é, ela escreveu que é, aí vai para dentro na oficina. Lá na oficina, a pessoa que trata disso, que cuida disso, vai olhar e falar, não é um rubi, ou é um rubi sintético. Como que Sim, você vai falar para a cliente que aquilo não é o rubi que ela falou que era, que a vendedora escreveu que era? Como que que ela você faz? documentou, né? Vão achar que foi o quê? Trocado, foi manuseado Exatamente. dentro da oficina, entendeu? Então, por isso que tem que ter um protocolo assim para segurança mesmo, né? Tanto de quem está recebendo quanto quem está deixando. Certo, certo. E por falar em protocolo, você você identifica e documenta, né? Sim, Essa é uma das funções da gemóloga, né? sim, faço relatórios gemológicos, tanto de material lapidado quanto material bruto, né? Certo. Trabalho diretamente com o professor Rainer nisso, lá na USP também. Ok, ok. E até qual é o ponto que vale a pena fazer essa análise, digamos assim? Qual é a gema que compensa? Em que momento isso vale a pena ter esse laudo, né? Para a pessoa saber, para esse ourives saber. Olha, eu acho, se você perguntar para mim como gemóloga, eu vou te falar que todas deveriam ser documentadas, né? Quando você está Sim. comercializando, por exemplo, você está fazendo uma joia e aí você documenta aquelas gemas, ou antes, né, de produzir a joia, ou depois com a joia pronta mesmo, né? Dá para fazer também relatórios assim. Mas eu acho que depende muito também da pessoa, né, Geraldo? Às vezes, como você falou, aquilo tem não um valor monetário, mas um valor mais, sei lá, ligado à emoção, ligado a outro tipo de situação, e ela quer ter aquilo documentado, registrado, enfim, às vezes nem tem um valor tão alto econômico, né? Não é uma gema tão Uhum. cara, mas a pessoa quer documentar de alguma forma, né? Tem também pessoas que preferem documentar como se fosse uma garantia para ela também, por exemplo, você, Orives, né? Uhum. Sugere que o cliente faça essa documentação como uma garantia tanto para você atestando o material que você está trabalhando, tanto depois Uhum. para a pessoa que está recebendo, entendeu? Então, É uma pena que não é uma cultura que a gente tem muito aqui, né, Andressa? A gente não tem essa cultura, tem? De não, identificar. Você sabe que a olha, gente não tem, né? não, Ah, não muito. Mas eu acho que está mudando, sabe? Eu acho que as é, pessoas cada vez mais estão se interessando em documentar, né? Em realmente validar aquele material. Então, eu acho que as coisas vão começar a mudar, sim. epa, eu acho que tudo cultura é exatamente isso, é para a gente mudar, né? Eu acho que essas conversas ajudam exatamente nisso, né? De não cair na mesmice, né? De a gente não cair na mesmice. Você sabe que a gente tem a tradição portuguesa, logicamente, né? Na universaria. E na tradição portuguesa tem a contrastaria. Você já ouviu falar na contrastaria? Que Contrastaria. a contrastaria é, onde você isso veio de Portugal, né? Existiu no Brasil, mas foi desmantelado. Por questões, depois eu até te explico. Mas o que era assim? Existia a corporação dos ourives, né? Então era um. O que é essa corporação? Era um agrupamento de ourives de uma determinada região.
e eles tinham, entre eles nomeavam um contrastador, né? Que era a pessoa que ia identificar se o teor do ouro correspondia, né? Ouro, a prata, né? Correspondia ao que tava ali registrado, né? Na peça, e ele também tinha o carimbo do ourives. Então, tinha o carimbo do ourives, isso existe até hoje em Portugal, né? Então, existe o carimbo da região onde foi feito. Às vezes, na Inglaterra, tem até do país, que é uma cabeça de leão, né? Então, você sabe que país que foi feito, que cidade, que ourives e o teor. Então, quem faz isso é o contrastador, tá? Isso tinha no Brasil, né? Aí, o que aconteceu? Com o advento do ouro, né? Com a corrida do ouro aqui, por causa do contraste, né? Ainda não é o contraste, não, por causa dos impostos, que era o quinto, né? Então, existe um contrabando muito grande do ouro, né? Aí, o que eles fizeram? Proibiram a profissão do ourives no Brasil. E fecharam todas as corporações. Aí, essa tradição perdeu. Existe até hoje em Portugal, né? Eu tenho um amigo meu que foi trabalhar em Portugal, e aí ele chegou e abriu lá e começou a vender peças lá em Portugal, né? Aí uma pessoa foi comprar e falou, mas cadê o contraste? Ele falou, contraste? O contraste, não estou vendo o contraste na tua peça. Aí ela falou assim, desculpa, mas eu não posso adquirir essa peça porque não tem um contraste. Eu não estou desconfiando de você, mas você não me dá nenhuma garantia de origem, de teor, não existe garantia nenhuma. Então, olha que perda que nós tivemos com tudo isso, né? Exato. Então, porque você cria hoje, na relação com o cliente, uma insegurança, né? Às vezes, e às vezes isso acontece mesmo, né? Então, é uma pena isso. Então, eu acho ótimo isso essa coisa do laudo, de você ter o registro dessa peça, né? Porque de virar um hábito, né? Particularmente, eu fico muito aqui numa saia justa quando a pessoa coloca isso. Você garante o teor? Você garante que essa gema é isso mesmo? Né? Porque eu vim da loja do pedrista, ele não me passou essa garantia, né? Sim, e eu acho assim que a partir do momento que o cliente te pergunta isso, é a abertura que você tem para falar para ele, sugerir um relatório, né? Eu acho que seria o momento ideal, né? Ainda mais quando o cliente fala sobre o assunto. Exatamente, exatamente. Eu sinto que as coisas vão começar a mudar, sim, estão mudando, e eu acho que, né, principalmente por causa da internet, né, do acesso a tudo que hoje nós temos, né, disponível na internet, então as pessoas cada vez têm mais conhecimento e, consequentemente, acaba melhorando também para esse lado da certificação de relatórios, enfim. E também é uma exigência muito fora daqui, né? Fora daqui é um pouco diferente, né? Lá fora você consegue comercializar material gema, né, dessa forma, sem realmente um relatório, ainda mais as mais caras. Exatamente, exatamente. E já que você falou em internet, e lá no começo a gente falou sobre ciência, né? É o famoso opinião e fato, né? Como é que é lidar com pessoas que vêm com opiniões da internet, né? Ou depois a gente pode até falar uma outra coisinha relacionada com a internet, que são compras de gema na internet. Como é que é isso? Olha, lógico, tem muita informação errada, né? Tem muita informação boa também, e é complicado, porque você não sabe o que a pessoa absorve, né? Então, assim, principalmente parte de nomenclaturas, eu vejo que às vezes tem bastante coisa que não corresponde, enfim, mas
Acontece. Qual o grau de segurança que a pessoa Toda pode... a área, né, Geraldo? Toda a área você tem isso, né, na internet. E a parte de compra, eu tenho alunos que compram coisas pela internet, compram temas pela internet também, e assim, é meio. Eu acho que. Não que seja parecido quando você está comprando ali presencialmente, mas pode ser que seja realmente o que você está comprando, mas pode ser que não, sabe? Já O tive. grau de informações que eles passam. Oi? O nível de informações que eles passam. Então, por exemplo, tem lá uma ametista. O que eles falam ali? O que você vê e o que eles colocam de características? As coisas batem ou são muito incompletas? Há um Não, risco? muitas coisas às vezes não batem, né? Principalmente, lógico, não dá para você ter certeza do que é o material só pela cor, né? Só olhando a cor. Mas às vezes você olha, você sabe que não existe, naquele mineral não existe aquela cor, né? E tá lá escrito o nome do mineral que não existe aquela cor. Mas, enfim, é o mercado, é comércio, então tem de tudo, né? Mas eu tenho alunos, por exemplo, falando da compra, né? Eu tive alunos que compraram gema e era exatamente o que ele tinha encomendado, mas eu também tive alunos que compraram como, sei lá, esmeralda, na hora que chegou era quartzo tingido e com o certificado que era esmeralda, com todas as medidas, com foto, com tudo, entendeu? Alguém enganou alguém aí, né? Até você tem quem trabalha sério e você tem quem não trabalha, né? Tem de tudo. Nossa! Então, a gente também pode abrir um tempinho aqui, Andressa, já deu meia hora de conversa, para algumas perguntas, né? Tem alguém só a Cláudia, que também foi uma aluna nossa aqui, ela perguntando lá da contrastaria e da marcação, ela perguntou se era uma marcação do Orives. É do Orives, tá? Então, a contrastaria marca a origem, né? O país, a cidade ou a região, marca o Orives, né? Tem uma marca do Orives que ele escolhe e também o teor do metal também, né? Aqui tem mais uma pergunta. O Magno perguntando sobre o seu curso de gemologia. Oba, olha que legal. Pede para falar sobre o curso online, né? Ele mora na Bahia, o Magno. Então você está fazendo momentos né, que a gente está passando hoje, nos colocou nesse lugar, né, do curso online. Você está montando um curso online, além do seu presencial, Andressa? Eu estou desenvolvendo, sim, workshops online, mas eu não sei falar ainda quando que vai subir, né, que vai estar disponível. Mas, gente, tá lá no meu Instagram, enfim, tá disponível lá. Quando subir, eu vou anunciar, enfim, mas enquanto isso a gente tem os cursos presenciais aí, né, no Labriola, né, Geraldo? Estamos ansiosos para... Né? Infelizmente, a quarentena colocou a gente nesse lugar que nem você disse, né? E uma das coisas que eu também estou fazendo para levar um pouco de informação para as pessoas que trabalham na área de joalheria e de orivesaria, ou pessoas curiosas também, eu iniciei um canal no YouTube, mesmo com toda a vergonha que eu tenho, que você sabe que eu tenho vergonha de aparecer, né? Somos nós. Iniciei um canal no YouTube que fala sobre gemologia, então... Qual o nome do canal? Depois a gente vai por uma legendinha aí. É uma linguagem super simples, né, para todo mundo. E, enfim, quando sair o curso online, Magno, com certeza você vai ficar sabendo. Isso, gente, o canal é esse que apareceu. Olha só. E o Instagram também, gente. O Instagram também é a.gemologist.
Eba, muito bem, muito bem. Eu acho que essa quarentena nos colocou nesse lugar, né, Andressa? E olha, é mais um canal, mais uma forma, né, de a gente se comunicar com as pessoas. Então, bacana, bacana. A gente tá aprendendo a encarar esse negocinho chamado câmera aí na frente, né? E, Exato. e as pessoas estão nos conhecendo, né? Estão nos conhecendo, estão tendo essa oportunidade, né? E é uma troca, né? Ó, eu tentei falar em troca, tem mais uma outra pergunta. O Me passa Rafael. só as fáceis, hein, Geraldo? Hã? Me passa só as perguntas fáceis. As fases. Eu acho que essa aqui é fácil, viu? Ó, o Rafael, ele pediu para falar sobre a diferença entre zircônia boa e brilhante, ou diamante, né? Ó, a zircônia e o diamante são coisas totalmente diferentes, né? A zircônia cúbica, ela é um material artificial, que inclusive eu vou soltar um vídeo essa semana falando sobre um pouquinho sobre a zircônia cúbica. Então, ela é um material artificial, né? E o diamante, ele é um material natural, né? Produzido pela natureza. Então, assim, a grande diferença entre eles é essa. Não sei se eu consegui responder a pergunta dele, mas a diferença é essa. Agora, eu não sei se você falar sobre, por exemplo, o brilho, né? A zircônia cúbica, ela tem uma dispersão de cores muito maior, né? Aquele Uhum. fogo, quando você olha, gema, né? O fogo que chamam, ele tem uma dispersão de cores muito maior do que o diamante, tá? Tem essa diferença também. Às vezes, lógico, precisa de prática, né? Para conseguir também Sim. olhar assim e separar desse jeito. Ah, esse tem um fogo diferente desse, mas principal são esses. Respondi? Eu acho que. Não, respondeu bem, bem, bem. Eu acho assim, às vezes a gente identifica, né, a gente que trabalha na área, muito pela ocorrência, né? Ou seja, a gente sempre está mexendo, todo dia, tal. Então a gente ganha uma percepção maior, né? Que é a chamada experiência, tá? E temos instrumentos também para identificar. Mas é legal o que você também falou tem alguns detalhes que você pode observar rapidamente que te ajuda nessa identificação, né? Uma coisa que eu faço em relação a zircônia é exatamente isso. Ela brilha muita cor, né? Ela tem brilho Exato. de muitas cores, né? E aí você junta. Com a prática, você consegue ver, assim, com tanta prática que vocês trabalham na bancada, chega uma hora, eu acho que você consegue separar, né? E o diamante, eu digo para os alunos assim, quando vocês enxergarem uma inclusão, né, natural, uma inclusão, uma imperfeição dentro da gema, respira aliviado, porque isso é um dos indícios, né, de que esse material provavelmente é um material natural, e não é o que acontece dentro da zircônia, então isso também é uma diferença que, de repente, com uma lupa de 10 vezes de aumento, você consegue enxergar, né, você já está trabalhando com aquela lupa na bancada, aí eu acho que você consegue olhar com maior detalhe e identificar algum tipo de imperfeição dentro do diamante, e nenhuma imperfeição dentro da zircônia. É, a natureza é sábia, né, nesse sentido. Eu estava falando, eu fiz outro dia um vídeo sobre identificação de metais, né? E uma das formas, né, são as variáveis, né, que se criam, ou seja, você começa a cruzar informações. Então você começa a olhar por exemplo, um pequeno instrumento, que é uma lente de 10 vezes, até a mesma lapidação, né? Você começa a observar a lapidação, aí você começa dentro dessas variáveis, você tira uma conclusão, né? Se é ou não é, se é um brilhante ou é uma zircônia boa, né? Então, eu acho que ficou bem respondido aqui, ó, virou quase uma aula. Geraldo, eu ainda posso acrescentar o seguinte, né? Quando a gente está fazendo análise de uma gema ou de um mineral,
eu nunca vou fazer a identificação daquele material com apenas um método ou um equipamento, sabe? São diversos, vamos dizer assim, é como se eu coletasse diversas pistas, que nenhum detetive, para conseguir chegar no resultado, entendeu? Para fazer uma análise correta. Então, você nunca consegue identificar um material apenas por causa do brilho, entendeu? Ou somente pela inclusão. São diversas características, tanto físicas quanto óticas, que vão me dar o parecer final, né? A identificação final daquele material. Mas a gente consegue dar algumas dicas para vocês separarem no primeiro momento, né? Falar, pode ser que seja, pode ser que seja. Tá? Ou até é o famoso na dúvida não ultrapasse, né? Então, exato. É aquilo que você falou de você saber que tem um limite, né? De você saber até onde vai o seu conhecimento, né? O limite do seu conhecimento. Exatamente. Então, para o Rafael vai ajudar. Eu acho que tudo gira em torno das circunstâncias, né? Então, uma coisa que a gente não falou, mas que acontece muito, uma pessoa vendendo uma gema, afirmando ser diamante com um valor que não é compatível a ele, né? Aí esse ponto. Essa parte comercial, Geraldo, eu não, vamos dizer assim, você viu, acho que no workshop, que eu falo absolutamente nada de parte de valor, enfim, isso eu realmente deixo para quem trabalha no comércio, quem trabalha com essa parte de negociação, enfim, eu prefiro deixar com eles. Mas nesse ponto, Andressa, confundem você como quem comercializa? Sim, tem gente que às vezes, eu recebo praticamente todo dia o WhatsApp de pessoas me mandando foto para avaliar pela foto, pelo WhatsApp, para saber, perguntando assim, o que é esse material, o que é isso, né? Porque eu acho que as pessoas subentendem que você, só de olhar assim de relance, você já sabe o que é, né? Por mais que eu tenha a sugestão ou que até saiba do que se trata, não é assim que funciona, né? As fotos hoje em dia são totalmente manipuladas e você nunca sabe realmente se aquela é a cor, se não é, se é, enfim, se tem inclusão ou não. E aí eu recebo todos os dias, e principalmente pessoas que perguntam se eu conheço alguém para vender aquele material, se eu posso, se eu quero comprar, ou se eu consigo revender, enfim, e eu não trabalho com comércio, eu faço só o relatório do lote ou da gema, mas aparece bastante. Não, é duro. Bom, já que você está. Nós estamos falando aqui das crianças. Tem uma. Eu não sei quem foi, mas uma pessoa perguntou. Você sabe que eu gosto muito de livros, né? Você já viu aqui, né? Andressa. Eu achei que era para. Achei que era para Andressa. Não, mas é a Andressa. Está perguntando sugestões, quais são os melhores livros para aprender sobre gemologia? Olha. A teoria. Aprender o quê? A teoria em gemologia. Olha, tem um livro que eu gosto muito, que é um livro que eu levo para os alunos sempre em sala de aula, que é o livro Gemas do Mundo. Eu acho que eu sugiro esse livro porque ele é um livro de leitura fácil, né? E eu acho que os alunos conseguem acompanhar. Muitos alunos já têm esse livro, só que não. Muitos alunos têm esse livro, mas não sabem usar. Então, eu também ensino isso em sala de aula, mas eu acho que, assim, num primeiro momento, eu acho que seria para você iniciar, tá? Infelizmente, a maioria da bibliografia que eu tenho, a parte de livros bons, são todos na língua inglesa, são todos em inglês e também em alemão, né? Os alemães
tem grandes nomes alemães, né, na mineralogia, biologia, enfim. Então, infelizmente, a maioria, assim, de conteúdo bom, eu sempre busco em inglês. Tem um site muito legal sobre minerais, que chama Mindate, M-I-N de navio, D-A-T, se não me engano, temudo.org, e também tem o Gemdat, né, Gemdat, que também você digita o nome lá do mineral ou da gema e aparece todas as cores que existem, os nomes comerciais, são sites bem legais. Então, às vezes, assim, para uma checagem rápida, para você saber se de repente existe aquela gema naquela cor, você vai lá, escreve o nome lá, e aí você consegue ver quais são as cores que tem e o nome do mineral. Mas se Andressa, você domina o inglês, eu sugiro também outras bibliografias em inglês. Eu vou pegar um livro aqui, peraí. Eu vou pegar esse aqui, ó. Isso, esse mesmo. Peraí. Esse livro aqui, olha. Opa! Olha lá. É um livro também muito bom, tá? Mas é em inglês. Eu recomendo. A gente tem uma carência muito grande mesmo, né, de literatura na nossa área, né? Não, meu marido, cada vez que eu chego em casa com um livro, ele fala, daqui a pouco ele me põe para fora junto com os livros. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Mas eu acho assim, é uma carência mesmo que a gente tem. Eu acho que existe uma grande lógica, eu acho que tem eu não sei, eu gosto muito de livro. Quando eu fiz a mudança aqui do ateliê, eu pus tudo num caminhãozinho e tal. Aí tinha 2 caixas de livro, né? Aí o rapaz falou: essas caixas vão? Não, essas caixas vão comigo. Carrega comigo. Essas aqui, ninguém carrega, eu mesmo carrego, né? Porque livro é uma coisa que eu acho assim. Uma vez, acho que eu já até comentei, né? Que uma vez perguntaram para o Sting, né? O que deixava ele ansioso, né? Era de saber que ele ia morrer e não ia conseguir ler todos os livros que gostaria, né? Então eu tenho essa ansiedade também. E eu fico muito, sem dúvida, é uma carência muito grande que existe, né, em relação à literatura. Sim. Mas, né, eu digo literatura nossa aqui mesmo, né, tem bons livros, tem o eu também recomendo isso na Universitaria, o da Rita Santos, né, que é Joias. É um ótimo livro, eu vou até pegar aqui, a Margot vai pegar para a gente. Então, já ela vai trazer aqui para a gente. Bom, Andressa, a gente já está quase chegando na nossa hora aqui. Eu falo que eu me empolgo, quando eu começo a me empolgar, e aí... É bom, né, falar do que a gente gosta, né? Ó, esse livro aqui da Rita Santos. Também recomendo muito. Eu acho muito legal, assim. Mas eu também eu já tentei escrever meu livro, né? Mas é difícil, viu? É difícil porque é custoso, é um público muito restrito. A gente sabe, né, o que significa tirar uma foto, né? A gente está vendo agora, quando a gente está produzindo os vídeos, né, Andressa? A dificuldade que tem de você mostrar, eu fico pensando você, mostrando uma gema, né? Conseguir passar exatamente a cor, o brilho que você está vendo para as pessoas, né? Então, é um grau tecnológico muito difícil. Então, eu fico vendo um livro de joias, de gema, a dificuldade que existe ali, né? Não é qualquer um que consegue fotografar aquilo, né? Não, gente, acho que joia e gema
são os materiais mais difíceis para fotografar, né? Para você conseguir fotografar, enfim, trabalhar. Porque, nossa, a cor, né, o brilho, você perde. Então, é aí daí que eu entendo dessa dificuldade de se produzir bons livros, né, uma boa literatura. E eu estou colocando só na imagem, né, não vou nem falar nas questões de teorias mesmo, da forma como você coloca, né, no papel, para ter um bom entendimento, né, porque tudo isso é uma arte, viu? Eu gosto muito desse livro da Rita Santos sobre ourivesaria, né? Sobre joalheria, porque logicamente, é um livro que ela não consegue se aprofundar em várias áreas, mas no âmbito geral, ela conseguiu dar um bom caminho, né? Porque eu acho assim que o livro tem que dar um caminho para a gente, né? De esclarecer, né, uma série de coisas. E é difícil, porque você mesmo, no começo, você falou, né, da sua trajetória como gemóloga, né, como o leque vai crescendo, né? É impressionante isso. Sim. Deixa eu fazer mais uma observação. Claro. Tem mais um livro, sim, que eu acho muito bom e que é em português. Deixa eu pegar. Que eu gosto e que as imagens são maravilhosas. Você falou de imagem, aí eu lembrei. Esse livro aqui do Cornejo, opa. É maravilhoso. Também, eu tenho esse livro. Esse livro é demais também. É muito bom, muito bom. Eu acho que esse livro corresponde pelo que nós temos aqui, né? Desculpa. Vamos lá? Fale. Não. Deixa eu ver, acho que tem mais uma perguntinha aqui. Tem. Deixa eu tomar. O Gilberto está perguntando como é feito o registro de uma gema. Olha que boa pergunta. Você diz o relatório? Relatório gemológico? Isso. No relatório gemológico, a gente coloca as principais características daquele material, da gema que eu estou fazendo a identificação. Então, desde propriedades físicas, como, por exemplo, peso, né, as dimensões, a cor também, né, propriedade óptica, a cor daquela gema, transparência, né, se é translúcida, se é transparente, se é opaca. Aí a gente vai para a parte de identificação mesmo, de densidade, que mais? Índice de refração, aí eu tenho que analisar as inclusões. Então, você tem desde um relatório extremamente detalhado, até um relatório simples também, só de identificação, com peso, qual que é aquela espécie, né, que espécie de mineral e qual que é a variedade, as dimensões e cor e lapidação. Então, você pode fazer esses dois tipos de relatório, tanto para gemas coradas quanto para diamante. Lógico que respeitando, né, nos diamantes a classificação tem um sistema de classificação específico, né, desenvolvido pelo GIA. Então, e também existem outros tipos de classificações de diamantes, de outros laboratórios, não só do GIA, mas o relatório em si consiste, na sua grande parte, disso, também incluindo a foto da gema e a posição das inclusões, tudo isso registrado, qual o tipo de inclusão, se tem algum tipo de tratamento ou não, acho que é isso. É um raio-x, né? Exato. Literalmente é um raio-x, legal. Andressa, vamos lá, para a gente encerrar, antes que toque 6 vezes nosso cuco aqui, para quem quer conhecer
quer se aprofundar em gemologia, o que você sugere? Qual o caminho que você sugere? Até de uma faculdade e tudo mais. Olha, tem uma graduação, né, aqui no Brasil, no Espírito Santo, e lá tem a graduação em gemologia. Então, quem tiver nessa fase de graduação ou estiver procurando, né, eu acho que tem essa possibilidade. Muitas pessoas também que fazem geologia acabam fazendo depois alguma especialização, né, na área de gemologia, fora do país, enfim. Ou também quem trabalha na parte de joalheria, tiver interesse e for fazer algum curso de especialização, né, fora do país, também tem como aprofundar. E a dica que eu dou é: estude. Estude muito, 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 muito. E você é uma boa, digamos assim, uma porta de entrada que eu recomendaria, né? Você pode ir. Obrigada. Não, porque assim, eu acho assim, hoje os tempos, né? Eu acho assim, hoje o que a gente vê é muita gente. Quando a gente falou um pouco da internet, né? Mas eu vejo muita gente entendida no assunto, né? Mas não é cientista, né? E não é cientista naquele jeito acadêmico de falar, né? Mas é não falar em cima de embasamentos, mas em cima de opiniões, né? E o pouco que eu, assim, do contato que eu tive no workshop com você, eu me passa uma coisa assim que eu gosto de passar muito para os meus alunos, que é simples e profundo, né? Simples e com embasamento, né? E eu acho que esse é um caminho que, ou um formato, ou uma metodologia que você pode levar para a vida, né? Ou seja, tudo você... de ter embasamento em tudo no que fala, em tudo no que faz, em tudo que está pesquisando, eu acho que a gente cada vez mais tem que se afastar dessa questão da opinião, tá? Eu acho que a opinião né? O achismo, né? Quando eu acho alguma coisa, eu prefiro falar que eu não sei. E aí eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu não sei sobre alguma coisa, né? Uhum. A única coisa que eu sei é que eu não sei absolutamente nada ainda sobre Já geologia. teve um filósofo que falou isso, né? Não é? Então a gente tem que respeitar os mais velhos, né? Então eu não tenho vergonha de falar, e como eu disse, né, a gemologia é um estudo frequente, né, um aprendizado frequente. Então eu acho que assim, eu não consigo passar para o aluno algo que eu não tenha entendido, ou algo que eu acho que não é o certo, enfim, o achismo eu não consigo passar. Então acho que foi isso que você sentiu no workshop mesmo. Obrigada. Legal, eu acho ótimo isso mesmo. Essa coisa de eu não sei, né? Eu às vezes, quando eu preparo uma aula, olha o nosso público dando 6 horas aqui. Estamos 1 hora aqui conversando, passou rápido, isso é um bom sinal. Eu falo assim: você vai, sei lá, desenvolver um assunto, dar uma palestra, tal, então você pensa em 100 pontos, né? O aluno ou a pessoa que está assistindo a palestra, ela vai perguntar a 101ª pergunta, exatamente aquela que você não estudou, né? Ou aquela que você não sabe. Exato. E na verdade, o desafio está aí, né? O desafio está, primeiro, de você falar, eu não sei, né? Exato. E o segundo é que você vai aprender mais uma coisinha, né? Pô, então, né? Tá bom demais, né? Tá bom demais. Não, e você sabe que, assim, além, né, desses momentos de sala de aula, eu também aprendo bastante com os alunos, né? Porque às vezes as dúvidas dos alunos me fazem estudar cada vez mais. E também nas análises que eu tenho, né, quando chega alguma gema para eu fazer algum tipo de identificação, eu também aprendo, porque cada hora chega uma coisa diferente também, né? E aí você Exatamente. precisa em cima daquele tempo. Inclusive, sem querer te interromper, Andressa, só mas te interromper,
O Julian, ele pergunta, quanto tempo para fazer essa análise, esse registro? Em média, você precisa? Olha, sempre depende do material, tá? Ou da quantidade do material para fazer esse tipo de relatório. Então, assim, às vezes a gente acha que vai ser rápido, né? Sei lá, 2 dias, enfim, porque o relatório é desde da parte de você fazer toda a análise de identificação e depois você escrever, né? O relatório. Então, pode demorar, às vezes, eu já fiz relatórios que demoraram, eu fiz um em janeiro agora com eram vários lotes, né? E demorou um mês, entendeu? Para eu fazer. E relatório que às vezes demora 1, 2 dias. Depende sempre do material e do que o cliente precisa. Tá, das condições e tudo mais, né? Exato. Quais equipamentos que eu vou utilizar, enfim. Uhum. Legal, legal. Então, Andressa, considerações finais, tá? Senão a gente pode deixar um gostinho de quero mais, a gente pode ter outros encontros, né? Esse aqui foi acho que foi um primeiro bate-papo, né? Que a gente tá fazendo aqui. Literalmente é a primeira live nossa, hein? A primeira, hein? Exato, é a primeira live mesmo que eu faço. E eu estou muito feliz que tenha sido com você. Obrigada, viu, Geraldo, pelo convite. Também. Eu agradeço a participação de todos aqui, que tiveram várias perguntas, depois a gente repassa para você. Obrigada. Você quer pôr de novo o nome do canal? E se alguém tiver alguma coisa para me perguntar, gente, pode mandar ou lá no WhatsApp, ou pode no WhatsApp não, no Instagram, No meu canal. No YouTube também, enfim, pode me mandar e-mail. Olha, turminha, a gente está produzindo, tá? Tá saindo muito material bacana, tá? Eu estou estudando como doido, né? Eu gosto de estudar, mas eu nunca acho que... Porque uma coisa é estudar, outra coisa é coordenar as ideias aqui, viu? Então, coordenar as ideias tá... Então, é metodologia. Ó, tá o teu canal, o nome do teu canal. Então, eu agradeço, assim, imensamente, tá? Eu que agradeço. Tá? Eu aprendi bastante, estou aprendendo, tá? Com você, e vou aprender mais ainda, que é muito legal. E é um convite que eu faço para todos, né? De seguirem a Andressa, seguirem o canal dela, que acho que tanto ela quanto aqui o Ateliê Labriola, a gente está num processo, né? E eu acho que vão dar bons frutos aí, vão dar bons frutos. Eu quero agradecer todo mundo, obrigada, quem ficou até agora, né? Ou quem assistiu o quanto deu, obrigada. E quem sabe a gente faz mais uma live com algum tema específico, né? Se alguém quiser sugerir algum tema, a gente pode pensar também em algum outro tema específico para falar aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Uma coisa a última coisa que eu gosto muito de história, né? E toda história, né? Histórias de fantasia, tudo mais. Então, quando o personagem, o herói, ele terminava na história, o que ele descobriu? Um tesouro, né? Ele recebia um tesouro, né? E o tesouro, o que tinha lá? Gemas né? Gemas e joias, né? Então, aquele baú cheio de gemas e joias. E aí a história terminava assim: e viveram felizes para sempre, né? Aí eu ficava lembrando, mas depois que ele terminou, descobriu quem que ele ia procurar? Uma gemóloga e um ourives, não é? Exato. Entendeu? Então a gente tem essa capacidade, né? E viver feliz para sempre. No dia seguinte, para viver feliz, ele ia procurar um ourives e uma gemóloga para estudar todo o tesouro que ele encontrou ali, né? Olha como a gente é privilegiado. Pois é. Obrigado, viu, Andressa? Tá? Eu que agradeço. E assim, perguntas, tudo mais, a gente depois repassa e as pessoas têm como te encontrar. Combinado. Tá bom? Obrigado e até já já. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.